Olá, mulher valiosa! Seja muito bem-vinda à segunda temporada do podcast mais valiosa aqui, Rubis. Essa temporada traz 4 temas muito preciosos para a gente tratar juntas. E eu tô muito feliz já com a primeira temporada que nós trouxemos a participação de vocês. Eu espero que tenha tocado muitas mulheres. E agora a nossa segunda temporada feita com muito carinho para trazer esse conteúdo vindo dos céus para você. E no episódio de hoje, nós vamos tratar do tema Marta ou Maria? Como definir prioridades diante de tantas demandas? Acredito que essa é uma necessidade, um assunto que toca aí praticamente todas as mulheres, né? Como ser mais Maria e menos Marta? Eu tô aqui com a minha parceira Priscila, que vem para trazer esse embasamento da palavra pra gente, não é isso, Priscila? Amém. Eu sempre falo assim o iniciozinho ali da palavra, mas eu nunca compartilho o evangelho, né? E a palavra sobre Maria e Marta está em Lucas 10, versículo aí do 38 ao 42, e lá fala sobre a respeito das prioridades. O que Marta priorizou e que Maria priorizou. E interessante que hoje eu e o Roberto nós estávamos conversando sobre isso, né? E Deus falou comigo a respeito de, e aí? Será que Marta agiu de uma forma e Maria agiu de outra? Mas eu entendo aqui na palavra que o Senhor, quando ele foi para a casa das duas, ele estava querendo chamar a atenção de Marta, porque Marta estava se preocupando muito nos seus afazeres, né? E nós estamos aqui hoje com uma convidada muito especial que Deus trouxe para nós, para trazer a experiência de vida dela, para trazer um testemunho riquíssimo que tem transformado também a vida de muitas mulheres. Nós estamos aqui com a Letícia Matos, que é esposa, mãe, empresária e mentora de mulheres cristãs. Seja muito bem-vinda, Letícia. Olha, muito obrigada pelo convite. Na verdade, fiquei super lisonjeada. Primeiro, porque eu já conhecia a Roberta, ela vai casar no espaço que eu administro, e a gente acabou tendo um encontro sem eu saber que era você, né? Que ela acabou fazendo esse convite. E quando você falou do seu projeto Mais Valiosa que o Rubis, aquilo tocou meu coração, porque eu lembrei de Provérbios 31, versículo 10, né? Que fala sobre essa mulher virtuosa. Será que ela existe? E a verdade é que muitas vezes, né, a gente está mais preocupado em fazer do que ser. E eu creio exatamente nisso, que Deus nos fez valiosas, mas muitas vezes a gente está tão ocupada fazendo para tentar ser valiosa, que é exatamente o que Marta vivia, né? Ela acha que pelo muito fazer, ela iria ser reconhecida, ia ser amada, e na verdade não é assim que Deus nos faz. E durante muito tempo eu também vivi assim. Eu, na verdade, enquanto empresária, não só empresária, eu sou diaconisa também de uma igreja, e eu sempre fui muito ativa ministerialmente. E eu sempre encarei meu trabalho como uma missão. E aquilo me trazia tanto sentimento de realização, de entrega, que quanto eu menos percebi, eu me afastei da minha casa, né, do meu lar. E a verdade é que o lar é o nosso primeiro ministério enquanto mulheres. E foi através da dor, desse processo de me ver perdendo, quase perdendo o meu casamento, e estando distante do meu filho, que já estava com 5 anos de idade, lá no auge do Covid, que eu falo que o Covid, a gente trabalha com festas, trabalhou até mais. Mas quando eu peguei o Covid, eu tive que parar em casa. E aí foi quando eu olhei para o meu filho e eu não o reconheci. Eu olhei para ele e falei assim, meu Deus, eu tenho esse filho maravilhoso, porque eu passava o dia inteiro com ele. E olha que eu morava e trabalhava tão perto, e eu via ele o dia inteiro com a babá, mas eu não tinha aquela interação. E quando eu comecei a ver isso, aquilo machucou muito meu coração. Eu falei assim, eu preciso mudar. Só que do eu preciso mudar, até que você consegue mudar, é uma jornada. E eu falo que hoje eu posso dizer que eu tenho um lar restaurado, uma casa restaurada. E o lar, eu gosto de falar de lar, porque é diferente de casa, né? Lar é o laço, né? Casa eu falo que é o concreto, lar é o afeto. E hoje eu tenho um lar, um ambiente de cura mesmo, um ambiente de restauração, um ambiente onde a família está unida. E por conta disso, hoje, eu ensino mulheres a restaurar esse lar, a construir esse relacionamento, a se afastar dessa vida de Marta e focar na melhor parte, na boa parte. Então, gratidão por estar aqui. Eu creio que o bate-papo vai ser muito gostoso. Eu acho que eu vou poder compartilhar um pouquinho dessa história.
Perfeito, é isso, Letícia. O podcast ele veio para isso, né? Para a gente trazer realmente as nossas experiências, os nossos testemunhos, né? E como Deus transformou as nossas vidas. Nós somos mulheres aqui transformadas, que estamos no processo. Eu estou iniciando o meu processo de transformação, mas é tão maravilhoso, é tão grandioso que a gente transborda. E a gente quer que todas as mulheres à nossa volta tenham também essa experiência, né? Essa experiência que a gente só consegue ter quando a gente realmente busca a melhor parte, que é estar com Jesus, que é aprender mais sobre a palavra, sobre o manual da vida. E eu acho que quando a gente entende isso, tudo muda, tudo faz a diferença. E nós somos mulheres aqui que somos testemunhas vivas disso. Agora, curioso quando você fala, Letícia, que você já era uma mulher que servia a Deus. Você já tinha de certa forma, você não era aquela mulher que estava afastada, né, do ministério, do servir a Deus, né? Mas você estava ali como Marta, você estava servindo, mas não estava se conectando. Fala um pouco mais pra gente sobre isso. É interessante justo esse aspecto que você trouxe, porque Marta também. Marta era amiga de Jesus. Sim. Então, assim, Marta não estava distante disso, muito pelo contrário, Jesus escolheu a casa de Marta para visitar. Marta era presente, era amiga de Jesus e dos discípulos, né? E é natural, né? Acho que como toda mulher, ela quer servir, ela quer tratar bem, ela quer cuidar, a gente se envolve demais. Olha, as mulheres no ministério, gente, são incríveis, atuantes e se entregam, porque é da nossa essência, o servir é da essência da mulher. Então, a gente geralmente vai entregando e vai entregando. Só que o que eu acho que a história de Marta traz? Porque, olha só, ela chega para Jesus e fala, poxa, Jesus, olha aí Maria. Não incomoda? Poxa, fala para ela me ajudar. Então, agora, vamos pensar aqui na história de Marta. Olha só, ela estava recebendo Jesus na casa dela, com todos aqueles discípulos. Imagina quantas pessoas. E naquela época não tinha carro, né? As pessoas andavam a pé e tinha aquele hábito de lavar os pés na entrada. E imagina quantas pessoas. Ela deve dizer, meu Deus, esse povo todo vai almoçar, vai jantar aqui, fazer um lanche. Eu preciso cuidar desse pessoal. Então, realmente, havia uma demanda real, uma necessidade de servir mesmo. Sim. Mas, olha, e não teria nem problema ela servir. Eu acredito que o problema não era ela servir. O problema é quando ela quer tirar Maria da boa parte, né? Sim. É quando ela fala, pô, Jesus, que isso? E ele, poxa, Marta, você se preocupa com tantas coisas, mas a mais importante você não está fazendo. A verdade é que quantas vezes aquele momento é repetir de novo? E aí vamos trazer para o nosso lar. Não está errado a gente trabalhar. Não está errado a gente servir no ministério. Muito pelo contrário, Deus quer que a gente tenha uma vida pública saudável. Deus hoje, ele chama as mulheres para servir. Tem muitas mulheres que eu vejo que estão acomodadas. Ou acham que não são competentes, não trabalham e se acomodam, né? Isso principalmente falando de gerações anteriores, mulheres que não acreditavam em si mesmas. E o ministério de Jesus é justamente um ministério que devolve o poder, que lembra a nós quem somos e traz, né? Você vê que Jesus, o ministério, ele é marcado por encontro com mulheres. Sim. E eu creio que naquela época, como as mulheres eram... vou usar um termo em espanhol, rechaçadas, né? Eram rejeitadas, eram colocadas à margem. E ele traz elas para dentro. A primeira evangelista da história, a mulher samaritana. E aí vai todo a prostituta, ele vai e recebe aquela unção. Então, assim, Jesus deixa claro que ele quer que nós participemos. As mantenedoras de Filipenses são mulheres que mantêm. Eu me considero uma mantenedora do reino. Sim. Deus tem esse chamado na minha vida. Então, assim... Eu conheci Jesus no ano 2000, fui a última, a mais resistente da família. E eu brinco assim, que os últimos serão os primeiros, porque depois que eu conheci Jesus, eu tenho sido muito intensa. E quando eu era solteira, ok, eu vivia assim, sabe? Eu tinha época que eu trabalhava, né, que o meu ministério era com células, e eu fazia células, assim, num dia eu fazia 10. Porque eu fazia dentro do ônibus, fazia quando eu chegava, fazia... Era assim, era uma loucura minha vida. Mas, ok, jovem, né? E eu lembro quando eu estava com 36 anos, eu trabalhava num grande complexo, né, que é um museu de arte contemporânea, lá no interior de Minas Gerais, considerado um maior museu de arte contemporânea do mundo, que era o Inhotim, e eu estava lá. E eu lembro trabalhando, lidando com pessoas do mundo inteiro, e como bióloga, né, eu tenho mestrado na área ambiental, sempre trabalhando na minha carreira, e eu lembro que eu ajoelhei na minha sala e falei com Deus, assim, Deus, se ainda der tempo, eu queria ter uma família. E eu não achava aquilo importante. Nossa, até arrepiei. Eu não ligava para isso, porque assim, eu estava tão ocupada com tantas coisas, assim.
em salvar as baleias, eu brinco, né? Mas eu estava lá com causas que me moviam, as causas ambientais, com causas espirituais. Eu orava por aquele lugar, eu fazia campanhas, eu estava assim. E eu lembro que eu tinha até uma lista, milhões de características, rasguei a minha lista, falei assim, Deus, eu quero um homem segundo o coração de Deus. E logo depois conheci meu marido. Quando eu conheci meu marido, eu quis terminar logo o relacionamento. Não, ele vai atrapalhar meu relacionamento com Deus, bem religiosa, né? Aí Deus fez quase que um ato profético naquele momento para deixar claro que ele estava me presenteando. E eu entendi, ok, Deus, eu vou aceitar ele como meu namorado e vamos, né? E rapidamente nos casamos, foi bem rápido, foi uns 11 meses e casamos. Logo depois a gente voltou para Brasília. E aí, quando a gente voltou para Brasília, eu falei, bom, agora eu acho que eu posso ser mãe, porque eu ficava adiando. Meu marido, desde que me conheceu, queria ser pai. E eu, não, agora não, muito trabalho, não. E a verdade, gente, é que eu também não tinha esse desejo de ser mãe. E aqui eu quero fazer algo assim, porque... qual câmera que eu tenho que olhar para isso aqui? Isso. Eu quero dizer que vocês, mulheres, têm sido roubadas na sua identidade. Hoje é pregado que nós, mulheres... primeiro, nós temos que ser empoderadas. Isso é uma falácia, é uma mentira. Nós não temos que buscar poder fora. Nós já somos dotadas do poder dentro. Então, o empoderamento não existe. Então, o poder já está em você. À medida que você reconhece quem você é em Deus, você já tem o poder em você. Segundo, não está no que você faz, no que você conquista, não está fora. Então, hoje, a mulher, ela acha que o valor dela, né? E, na verdade, não é nem que acha, não estou falando, né, genericamente, mas é o que se prega hoje. Isso é muito estimulado e, às vezes, a gente foi ensinado assim desde a nossa infância. Cultural, praticamente, já, né? Ensinada a quê? A ensinar que o seu valor está no seu fazer, ensinar que o seu valor está na sua carreira, no seu status. Mulher não pode depender de homem, né? E aí a gente é treinado, filho, pra quê? Vai destruir seu corpo, né? Não, parto natural de jeito nenhum, vai destruir lá o parque de diversões do seu marido. Corta, que amamentar, nem pensar, gente, leite aqui, porque afinal seu peito. E quando a gente vê, útero não está gerando mais vida, seios não estão nutrindo mais, mulheres não cuidam mais de lares, nem família tem. E aí a gente vê o que é a nossa identidade macerada, destruída. Então eu tô aqui para falar para você, mulher, que a sua identidade está em Deus e Deus te criou para ter filhos, Deus te criou para nutrir. Você é mulher, é feminina, criada à imagem e semelhança de Deus. Deus, ele criou homem e mulher e nós nascemos, sabe de onde? Da costela. Nós não nascemos da terra. Sabe o que isso diz? Que o seu senso de singularidade está na sua relação, está na sua relação com o homem. Oh, meu Deus! Né? Agora pode ser algumas que ficam horrorizadas. Quer dizer que marido tem a ver? Tem sim. Tem sim. Você pode viver sem casar? Pode. Mas quando você se casa, é como se você se tornasse inteira, completa, porque você nasceu para isso. E aí, por que eu estou falando aqui diretamente para as mulheres? Porque, infelizmente, isso estava embutido no meu cérebro. E aí eu fui vivendo essa vida. Quando eu cheguei lá em Brasília, não, agora está todo o ambiente adequado. Estou morando aqui de volta na casa da minha mãe. Estou trabalhando num lugar, numa zona de conforto, né? Que era o salão de festas da minha família. Pronto, posso ter filhos. Lindo, né? Aí eu fui lá, vamos lá, na ginecologista. Cheguei lá, diagnóstico. Você não tem mais óvulos. Eu não podia ser mãe. Aí eu falei, mas como assim? E eu vim de baixo uma palavra profética para Brasília que dizia que eu ia ser mãe. Que é o livro de Ruth, né, que fala que ela vai para a terra para honrar. E foi a palavra que me trouxe de volta para Brasília, porque eu não queria voltar não, gente. Porque eu estava dali, eu queria ir para Londres, fazer doutorado e conquistar o mundo. Mas Deus falou, não, ó, você vai voltar para sua casa. Eu, para minha casa, não. Aí eu lembro que eu fiz até uma lista, Roberta, o que não fazer? Cuidar do salão de festa da família. Porque aquilo para mim era tão pequeno, perto de tudo aquilo que ele já tinha me mostrado, que eu para mim aquilo não tinha relevância e importância. Meu Deus, né? E hoje eu tô ali há mais de 10 anos. Mas o propósito dele se cumprindo, né? Por que você tá fazendo isso hoje? Exato. Por que ele te trouxe para perto do casamento? Casamentos, famílias, toda semana, né? Mais de 1000 casamentos. Então eu falo assim... e quando eu recebi aquele diagnóstico, aí veio a sentença e eu procurei clínicas de fertilização. A única maneira de eu ser mãe era com doação de óvulos. E eu falei, bom, Deus não falou como eu seria mãe. Então, amém. Doação de óvulos, adoção, tudo bem. E meu marido, não, eu não quero, eu quero sua genética. Aí eu falei, mas e agora? Aí eu lembro que eu recebi uma oração um dia depois do segundo diagnóstico.
Essas coisas de Deus são muito interessantes, né? Não. Eu morava já ali no meio do salão de festa e eu tinha um pastor amigo da família que sempre se hospedava lá. Ele vinha de Anápolis, era capelão, ia pro hospital, ele sempre se hospedava e ficava dormindo assim no salão de festa, num sofá pra cá, no sofá pra lá. Até que eu falei, gente, tem um quartinho aqui, vou preparar esse quartinho pra ele. E aí ela tem um quartinho no sótão, assim. Aí preparei o quartinho, aí ele chegou. E aí, no dia seguinte, ele chegou lá e eu falei, ô, pastor, ora pela gente, a gente quer ser pais. Eu não compartilhei o problema. Logo no início da oração, ele entra no espírito e fala, ele fala que o eis que te digo, né? Vocês serão pais sem doações. Cara, não era normal aquilo, porque nem eu sabia que esse negócio de doação de óvulo estava normal. Quando ele falou isso, eu falei, pronto, eu vou ser mãe sem doação. Só que não bastou ele, vieram 14 profetas em 6 meses. Mãe de noiva. Tinha uma mãe de noiva que estava casando a filha grávida. Isso um mês depois dessa oração. Aí a mãe de noiva casando a filha grávida, eu posso orar por você? Pode. Eu fui lá no quarto da noiva, ela foi orar por mim. E aí ela falou, minha filha pode colocar a mão na sua barriga para transferência de unção? Eu falei, pode. Era coisas assim, sobrenaturais. E eu não estava nem entendendo por quê, mas nesse processo ele mostrou que eu deveria querer igual Ana. Vocês estão entendendo, mulheres? Porque assim, eu não queria ser mãe, eu era meio traumatizada. Minha mãe dizia quando eu era mais nova que, imagina, eu ia ter uma criança, ia cair no chão e quebrar, porque eu era desastrada, porque eu era meio que bagunceira. Então, eu era muito masculinizada. Então, ela não me via como mãe. Vocês riem, né? Acho que, gente, eu tô falando. Cada convidado que vem aqui, não sou eu, não é a Priscila. É o Senhor que manda, viu? Vocês estão ouvindo aqui todo esse testemunho. Eu acho que vocês já falaram sobre essas coisas aqui. Mas, enfim, gente, a minha mãe, tadinha, ela fazia isso com a boa intenção hoje, tentando nos poupar da dor, né? Porque imagina essa menina mãe. E eu acreditei nisso. Não naquela palavra, mas eu também não achava aquilo importante. Não me via. Eu falava que eu queria pegar o menino depois de 3 anos, já pronto. Porque aí não corria o risco de quebrar, de cair no chão, acontecer alguma coisa. E aí Deus começa a falar comigo, você tem que querer igual Ana. Aí eu, pô, igual Ana? Ana, não sei se vocês lembram aí na Bíblia, gente, Ana, mãe de Samuel, foi aquela que foi orar, e o profeta Eli, né? Ou seja, o Senhor queria uma alma rendida, que era você. Ela orou tanto que acharam que ela estava bêbada. Aí eu falei, como que eu não quero, nem quero, agora eu tenho que orar e querer igual Ana, que tipo assim, orou tanto e clamou tanto. Eu falei, pronto, você tá querendo demais, né? E foi um processo, foi uma jornada. E hoje eu sou agraciada, meu filho já tem 9 anos, é a minha cara para mostrar para o mundo todo, entendeu? Que milagre, sabe? Porque eu podia ter nascido com a cara do pai, o pai é moreno, ele é lourinho, tem olho verde igual a mim. Então, assim, para mostrar que Deus é fiel, Amém. Deus faz. Agora eu falo uma coisa para vocês, né? E vou deixar vocês falarem. Depois de tanto trabalho que eu dei para Deus, ele tem que fabricar um milagre para mim, gente. É um milagre. Eu não tinha possibilidades de ser mãe. Fui vários diagnósticos, não tinha ovócitos mais. Menopausa precoce foi meu diagnóstico aos 38 anos. Tive aos 39. E aí, a outra aqui, louca, não está presente na família. Continua trabalhando como se não tivesse passado por tudo aquilo. E achando que tá tudo bem, né? Porque eu tinha uma babá que tava ali full time com ele. Eu via ele o dia inteiro. Ele passava ali na minha mesa. Ô, filho e tal. Às vezes a gente almoçava junto. Às vezes eu ia almoçar em restaurante. Nem fazia questão, né? Porque aquela coisa. E de repente, só quando a doença, Covid, me parou para eu ficar 40 dias em casa sem sair, quase, né? Tanto eu como minha mãe, a gente ficou muito debilitada, para eu enxergar o que estava acontecendo na minha vida. Ali foi só o início. Foi só o início, porque depois disso eu não só enxerguei ele, mas aí eu enxerguei, fiquei muito alterada emocionalmente com o Covid, meu marido também. Eu fiquei com um estupim curto, comecei a achar que meu marido queria me matar. Porque tinha uma fresta no quarto que passava vento. Gente, não é normal. Eu fiquei extremamente sensível, tive que tomar remédios muito fortes. Eu acho que aquilo desequilibrou mais ainda. E aquilo que já estava ruim no casamento, porque assim, né, assim, a pessoa que não cuida do lar, a pessoa que não põe uma mesa, a pessoa que não traz relevância para isso, achando que tá tudo bem, vai empurrando cada dia como o outro, achando que por estar vendo ali todo dia, por estar bem, ter um bom relacionamento era o suficiente. Até que meu marido, né, eu comecei a pedir algumas mudanças, né, alguns comprometimentos da parte dele dentro do relacionamento. E ele não estava nem aí. E aí eu resolvi fazer um ultimato. Então foi o seguinte, se você não mudar nisso, então até sexta-feira você sai de casa. Aí na quinta ele saiu.
Porque homem, né, gente? Homem não pode receber ultimato. Esse negócio de tempo, esse negócio de ou você faz isso ou tá fora. Eu falei, ele vai sair. Ele vai sair, vai botar outra no seu lugar, porque o que você quer é que, na verdade, ele mude. Você não quer que ele saia. Mas quando você faz isso, o que ele faz? Ele sai e vai botar outra no seu lugar. Então, se você fez isso, corre. Pega ele, porque ele não tá bem, cuida dele e depois vai trabalhando, porque não é o processo. E eu falo que se eu não tivesse no ambiente que eu estava, com mulheres virtuosas, valiosas, como rubis, mais que rubis, na verdade, eu acredito que eu não teria restaurado o meu casamento, porque foram mulheres que vieram até mim e falaram sobre fé. Foi estar num ambiente como uma igreja, onde eu ouvia palavras sobre fé. Nesse período, eu fiquei 10 dias divorciada. Em 10 dias, eu procurei 14 pessoas divorciadas para amparar a minha decisão. Eu estava feliz, eu estava plena. A gente falou assim, pronto. Família toda me ligou, me dando parabéns. Finalmente, Letícia. Aquilo não era homem para você? Eu falo que eu sou de uma linhagem de mulheres fortes que embananam maridos. Sim. Porque é isso que faz. Uma A mulher gente forte... troca os papéis, né? Uma mulher forte, ela o quê? Ela amassa, ela espreme o marido, ela toma iniciativa, ela toma a frente. É a Marta, né? É a mulher que faz, a mulher que acontece. Eu faço, que às vezes acha que o seu valor tá nisso e vai fazendo. Não deixa o marido fazer, não deixa o marido decidir, não deixa... Aí o marido acha uma posição confortável, porque o marido... Todo marido ama uma mãe, né? Porque afinal, a mãe faz tudo por ele. E você se torna mãe dele e fecha ótimo. Que posição confortável. Só que ele quer ficar casado com a mãe, gente? Não. Ele não quer estar casado com a mãe. E você se torna mãe dele, você se torna dominante. E aquilo tudo. Então, eu não percebia, tá? Tudo que eu tô falando, eu não tinha noção. Eu só enxergava um marido desqualificado, pecador. Eu julgava ele pelos pecados dele. Né, como se também eu não estivesse, mas eu não enxergava os meus. Então, eu acusava, eu criticava, eu reclamava, dentro da minha mente o tempo todo querendo desistir, até que veio o ultimato. E teve uma frase que me fez retomar meu casamento. Por isso que é bom a gente ter a rede de apoio e mulheres, né, virtuosas. Mulheres são forjadas por mulheres, né? Sim. Isso é... Uma delas me ligou, a importância do casamento aqui, ó, Roberto. Uma delas me ligou e falou assim, Letícia, o seu marido está doente. Quando ela falou isso, parece que fez assim, eu lembrei dos votos do casamento. Na saúde ou na doença. Eu falei, mas eu não enxergava que o que ele estava passando, a safadeza dele, o pecado dele, o fato dele não trabalhar, não ganhar dinheiro, ou ficar o dia inteiro no celular, ou coisas assim que eram legítimas, né? Qualquer um, tanto que todo mundo deu parabéns. Realmente, pô, Letícia, você merece, empresária, mulher bem-sucedida, tá vendo? Olha, você, cuidado com essas frases. Cuidado com aquelas conselheiras que falam assim, nossa, você é maravilhosa, você não sei o quê, você não precisa de ninguém. Não é sobre precisar de ninguém. Não. É sobre decidir permanecer apesar de. É entender que todas as pessoas que estão à sua volta, inclusive você, é falha. E às vezes você tá tão cega que você não percebe. Amigo bom e verdadeiro é aquele que chega e diz, Letícia, eu acho que você não está bem. Letícia, será que você não está sendo precipitada? Olha suas atitudes. É o amigo que te mostra suas falhas. Esse amigo que fica só passando assim, ó, a mão na coroa do abacaxi, porque essa mulher, a mulher abacaxi, é a mulher azeda, áspera, ácida, um humor ácido, irônica. E a coroa dela não é a coroa de Jesus, é a coroa do abacaxi. Uma coroa espinhosa. E são mulheres espinhosas. E mulheres que muitas vezes colocam toda essa carcaça para proteger si mesma. Sim. Né? A mulher espinheira. Foi a mulher... Espinheiro, Adorei! Eu coloquei um pouco lá no nosso Instagram do Mais Valiosa que Rubi sobre os tipos de mulheres. falar sobre isso no podcast. Vamos falar sobre os tipos de mulheres. Por favor. E enfim, e por conta dessa fala, eu decidi olhar com uma nova perspectiva, foi o start, e aí juntei todas as outras falas dessas mulheres sábias e virtuosas que estavam à minha volta, e eu falei, opa, eu estou fazendo algo errado. E aí eu decidi retomar. Quando eu chego para buscar o meu marido, que já estava na casa da mãe, eu já raiva da mãe, porque que a mãe vai receber esse cara? Por que não andou de volta, né? Mas tudo bem. Eu amo a minha sogra, gente, mas naquela hora eu fiquei com raiva. E aí eu cheguei lá, ele estava pior do que antes, muito pior, mas eu estava transformada. Eu falo que eu entendi o que é o dom da fé. Porque eu tinha perdido a fé, porque quando a gente desiste de um casamento, de um relacionamento, é quando a gente perde a fé, a esperança que realmente há uma mudança. Você fala, Letícia, eu já fiz de tudo.
Já desisti, mas você fez de tudo o quê? Com as suas armas, suas ferramentas. Será que você usou as ferramentas corretas? Será que você usou o jejum, a oração, a gratidão? Nós lemos aqui, né, o louvor. Será que você usou a mansidão? Você usou a mesa? Você usou a presença? Você usou a sua sensualidade natural? Porque hoje, né? A mulher, ela se veste bem pra fora, chega em casa e veste a pior roupa. Uai, como assim, gente? A gente é sensual o quê? Pra fora? A gente tem que ser sensual dentro de casa. Exatamente. O short curto não é pra usar fora, é pra usar dentro. A roupa com decote não é pra usar fora, é pra usar dentro. Né? Então, assim, aí chega lá, pô, o marido fala assim, pô, mas... né? Aí, hoje em dia, eu falo, não é o marido que chega, é a mulher que chega. E o homem tá em casa. Aí você chega em casa, aquela casa toda bagunçada. Pô, gente, pelo amor de Deus, eu passo o dia inteiro fora. E eu chego aqui, essa casa desse jeito. Eu era desse jeito, gente. E aí eu falo, minha casa era bagunçada. Eu chegava, eu passava o dia fora. Você chegava, meu filho já estava dormindo. Eu saía, na verdade, meu filho saía para a escola e eu estava dormindo. Ou quando, né, eu saía, ele estava dormindo na fase que ele não ia para a escola. E quando eu chegava, ele já estava dormindo. E a casa de pernas por aí, eu reclamava. Reclamava e eu não percebia que eu estava destruindo. Vocês estão entendendo? Então, nós precisamos usar as ferramentas certas. Você não fez tudo. Eu tenho certeza que você não fez tudo. Você já fez a campanha do sexo com seu marido? Não. Como é que eu vou fazer sexo com um cara que não me valoriza? Então você sabia que quando você faz, quanto mais sexo você faz, mais ele vai te valorizar? Então é isso. Eu falo hoje, né, na mentoria que eu falo, foi campanha de sexo todos os dias durante 40 dias. Os homens devem estar escutando aqui gravado, né? Meu Deus, uhul! É isso aí, gente. Manda as mulheres pra cá que a gente resolve. É bom que eles vão compartilhar agora o link do podcast. Exatamente. Casamentos estão sendo restaurados por essa simples atitude. Eu não sei se vocês sabem, o testículo do homem, depois de 4 dias sem ejacular, começa a doer. E as mulheres... O que elas fazem? Elas castigam os homens, fechando as pernas, dormem de calça jeans. Então, não quero, não me valoriza, então, não. E aí o homem, o quê? Você vê um homem triste chegando na igreja, já sabe. Já sabe, a mulher tola, mulher embaraçada, mulher maluca, mulher que tá o quê? Empurrando o homem para a rua, à prova, colocando... A Bíblia fala, não... O quê? Colocar Deus à prova. A gente está provando, na verdade, a gente está colocando nosso marido à prova ao fazer isso. A gente não pode fazer isso. Então, assim, são coisas simples, mas deixa eu te falar, o evangelho é simples. É simples. O evangelho é no detalhe, simples. né? É simples. É no detalhe. E assim, gente, a Letícia tá falando aqui porque, assim, o testemunho dela é muito rico. E a nossa ideia aqui é sempre trazer esse conteúdo rico. Por quê? Porque é esse conteúdo que vai te ajudar também nesse processo. Quando a gente fala, quando ela estava lá tomando decisões erradas, equivocadas, ela precisou de pessoas, de mulheres virtuosas, valiosas, que pudessem estar ali para trazer para ela o conhecimento vindo do manual da vida, vindo do que é a palavra de Deus. E hoje em dia, eu falo, quando você começa a buscar, é como assim, esses algoritmos, esses negócios de rede social, de tudo. Quando você decide que você precisa de uma transformação, de uma virada de chave, e você começa a buscar pequenininho, você vai ali, eu vou ler a palavra hoje, eu vou ao culto hoje, eu vou à missa hoje, eu vou... Tudo começa... Toda a atmosfera começa a ir se voltando para isso. Então, hoje na minha rede social, todo o conteúdo que aparece para mim, e eu fico muito feliz, são conteúdos de mulheres, ministras de Deus, da palavra. Cada hora eu escuto uma ministração diferente, uma ministração mais rica. E as pessoas que vão se aproximando de você, da sua convivência. Hoje eu tô aqui com a Priscila, tô com a Letícia, já passaram outras convidadas por aqui, pessoas que Deus foi trazendo para minha vida. Então, assim, o primeiro passo é que precisa ser dado. O depois, Deus trabalha, flui, gente. Então, assim, o conhecimento, ele salva, porque ele te leva para o caminho. Então, quando você absorve esses conteúdos hoje, e aí é tão tranquilo, né, Priscila, que a gente falando de livros que a gente quer ler, de coisas que a gente já tá lendo. Essa temática veio muito a partir do livro que eu li recentemente, até comentei nas minhas redes sociais, Como Ser Maria no Mundo de Marta. Então, aquilo me chamou muito, porque eu já tinha ouvido essa passagem algumas vezes, mas nunca tinha parado para pensar assim. Eu falei, meu Deus, eu sou Marta.
Jesus me salva. Jesus me salva, porque é exatamente assim, sabe? Sempre preocupado mais com a vida profissional, relacionamentos desestruturados, acabados, falidos, e eu achando que estava tudo certo, assim como você, né, Letícia? Na sua jornada, a gente priorizou o que era errado. A gente não priorizou a parte mais importante. Primeiro, o reino de Deus. Depois, o nosso lar, que é o nosso ministério aqui E na na Terra. verdade, né, na verdade, Jesus, ele queria despertar o coração de Marta. Na verdade, Jesus, onde ele passou, ele queria despertar o coração das pessoas para que chegasse até o Pai, porque a palavra fala que ele estaria conosco até um certo momento. E dali em diante nós iríamos caminhar. E eu acho lindo que o livro de Esdras, eu estava meditando essa semana, falou sobre isso. E quando Deus quer fazer, ele faz, né? Ele despertou Ciro, rei da Pérsia, despertou o coração dele para que reconstruísse o templo. E a senhora falou de reconstrução do casamento, e isso me lembrou a respeito da reconstrução do templo, quando aconteceu isso lá no livro de Esdras, né? E Deus, ele trabalha assim nos detalhes, né? Quando ele quer, amada, quando ele quer, o Senhor quando quer a tua vida, quando ele quer a tua casa, ele vai até o fim. Mas você precisa prestar atenção nesse despertamento de Deus. Como a gente falou aqui, nós estamos aqui para poder te orientar. As mulheres hoje em dia, elas têm que estar juntas, unidas. Foi como a Letícia falou aqui. Quem despertou ela para o casamento novamente foram mulheres virtuosas. E é assim que a gente tem que andar, com mulheres virtuosas no caminho do Senhor. Acho que a gente é tão bom a gente falar de tudo isso aqui, trazer esse testemunho fortíssimo da Letícia de milagres, de restauração, né? Maternidade. Gente, a gente vai trazer essa temática aqui, a Priscila já até conversou comigo sobre isso. Uma outra amiga também falou, vocês precisam falar sobre isso e tudo mais, porque quantas mulheres, eu tenho amigas muito próximas e elas vão estar me assistindo e elas vão saber para quem que eu estou falando, mas assim, que já estão num estágio avançado da vida com esse discurso de, eu não preciso casar, não preciso ter filhos, não preciso... Gente, a vida cobra. Essa é a nossa essência. Essa é a nossa essência. E se a gente não preencher, e se a gente não estiver vivendo na nossa essência, a gente vai ter uma conta para pagar, porque não existe a felicidade plena, os frutos do espírito, nada disso se você não tá na sua essência, na sua plenitude. Então, assim, às vezes eu falo, mas você tem que pensar, mas para mim é tranquilo não ser mãe, tá tudo certo, já tô, sabe? Será que tá bem resolvida? Eu não vejo, porque eu não vejo uma vida próspera dessas pessoas. Eu não vejo alegria genuína, eu vejo momentos. Eu vejo aquela coisa assim sabe, aquela vida vazia mesmo, da mesmice. Eu acho que a gente não pode dizer que não tem alegria, porque eu acredito que tem, mas assim, eu falo assim que eu acho que é a plenitude do nosso potencial. Eu ouvia muito falar isso, né? Alguns meus primeiros pastores falaram, nossa, Letícia, você é um potencial. Eu não gostava muito de ouvir, não, porque isso quer dizer assim, que a gente ainda não é aquilo que eles acham que a gente pode ser. Mas é isso, a mulher, ela nasceu para ser mãe. O fato de você não ser é como se tivesse um papel, ser um ofício, uma designação, uma função que você não exerce. Então, talvez você nunca saiba o que poderia vir a ser. Então, assim, eu era uma dessas mulheres. Eu era muito feliz sem. Mas, de repente, quando o meu marido ficou tão triste, eu falei assim, nossa, eu vou perder meu marido. E eu queria muito um marido. Eu falava família, mas eu pensava mais no marido. Aí, filho, ok. Mas não era aquela coisa. Então, foi o que eu falei, foi todo um processo meu, interno. Eu falo, não é só um processo espiritual, foi um processo físico, emocional e espiritual. Hoje, você que quer engravidar, tem mentoras, tá? Que te ajudam nisso. Hoje eu estou passando por um outro processo, uma mentoria nesta área, onde eu tenho preparado o meu físico, que já era impossível ser mãe aos 39, mas eu estou com 49 e eu vou ser mãe de novo, já estou falando para você. Amém. Por quê? Porque eu já aprendi o caminho do milagre, gente. Depois que você vive uma vez o milagre, você começa a ficar acostumada com ele. Eu gosto de viver milagre, porque é bom demais. Então, existem mentoras, sabe, para te ajudar nesse processo, porque assim, hoje a gente está se estragando. Hoje a gente come qualquer coisa, qualquer hora. Hoje não há controle sobre aquilo, sobre a nossa boca, nem o que fala, nem o que entra, gente. A gente tá igual uma louca, comendo qualquer coisa, qualquer hora, fast food. Mulher não usa mais fogão. Sabia que tem mulheres que nunca usaram o fogão da sua casa? Não sabem cozinhar. Eu não sabia fazer um feijão, tem uns 2 anos. Então, eu sou essa mulher.
Se você ainda compra o bolo do Flávio, tudo bem, vou te ensinar a fazer um bolo. Eu já sei fazer bolo. Massa pronta, não, gente. Bolo, sabe aquele bolo que você separa a gema, bate a clara antes, mistura aos pouquinhos. Foi são as melhores receitas. Né? Então, assim, tudo começou pós-Covid na minha vida. Foi muito recente. Tem 4 anos que eu entrei nessa jornada, né? 2021, né? Então, nós estamos em 2025. Então, tem 4 anos que eu tenho resgatado. E eu queria pontuar algumas coisas que vocês falaram. Eu deixei esses livros aqui na mesa e eu quero mostrar porque eles dizem respeito a mulheres e pessoas e oportunidades que me presentearam com o caminho. Porque eu falo, tá tudo na palavra. Mas olha o tamanho da Bíblia, a gente fica meio perdido. Eu conhecia a Bíblia, eu tinha acesso à Bíblia, mas parece que eu ficava meio cega, sabe? Em relação às coisas que eu tinha que saber. A gente tá rindo aqui porque a gente tava falando disso agora há pouco. Aí veio o curso, gente. Assim que eu voltei, eu resgatei meu casamento em julho, voltei para Brasília em agosto. Em setembro, minha igreja resolve fazer o curso Mulher Única. O meu começa hoje. Gente, que maravilha. Você vai amar. Eu já fiz 8 vezes. Ai, meu Deus, o meu começa hoje. Eu me tornava uma repetente, porque eu falei assim, eu não posso. Eu fiquei tão horrorizada comigo mesma. Eu fiz aqui um livrinho, aqui, eu tinha a versão, a Rosa e a Barbie, tá, gente? Tinha a versão. Eu lembro quando eu fui casar no espaço, minha irmã que administrava, ela teve que escolher uma festa que não tinha flor rosa para eu casar no dia seguinte e aproveitar a flor. Falou, Letícia, você só pode casar esse dia. Que era a única vez do ano que não tinha flor rosa, era azul e amarelo. E aí eu fiz aqui o livrinho do Mulher Única, todo desenhadozinho. Então, a cada ciclo eu vou escrevendo e vou anotando tudo, anoto as dinâmicas. Hoje, aqui, as mulheres que vão tentando se fazer sua identidade baseado nas posses, no que os maridos dizem, na moda. Isso é tudo engano. Então, a gente aprende aqui, nesse livro Mulher Única, sobre a nossa identidade. Beleza, eu aprendi, mas eu falei, tá, mas beleza, entendi. E agora? Como é na prática? Eu continuava fazendo Mulher Única. Estava no segundo, estava no terceiro. Falei, mas aí veio esse curso aqui. Experiência do Lar. Ai, é o próximo. Gente, aqui ela fala até de limpeza de casa. E eu precisava ver essas coisas. Fala de limpeza, fala de culinária. Tem aula de culinária, gente. Ó, como bota uma mesa posta. Ai, amo. Mas o mais importante desse conteúdo aqui, a Dev, né, Titos, ela teve uma revelação. Eu trouxe até um outro livro dela que eu vou mostrar aqui. Ela teve uma revelação do significado da mesa dentro da palavra. Ela começou, Deus mostrou isso para ela, ela começou a pegar a Bíblia, eu falo que são os profetas do Senhor, né, os instrumentos do Senhor. E ela pegou toda a Bíblia de ponta a ponta e pegou todos os versículos que falavam sobre mesa e começou a pesquisar sobre isso, juntar isso. E aí ela traz esse conteúdo aqui. E ela fala que a mesa é um lugar de conexão, de cura. Crianças, jovens, adolescentes que sentam à mesa têm mais de 80% de menos chance de usar drogas, porque senta numa mesa. Mesa, mas como assim mesa? Mesa posta é importante? Não, não é importante, mas quando você capricha numa mesa, a pessoa se sente que é amada. Quando você senta, faz uma diferença grande. Você senta à mesa, você tem a oportunidade de olho no olho, de você conversa sobre o seu dia, você tá junto. Então, e sem levar o celular, né? Hã? Sem levar o celular. Não, sem celular. Não, da mesa com a família, sem celular, sem tela, gente, sem tela. Isso acontece muito hoje em dia. Né? E ela fala sobre vários princípios, sabe? O princípio do também. Eu era assim, gente. Quando eu ia fazer alguma coisa em casa, eu me sentia escrava. Porque eu fui criada, né? Eu sei que eu fui muito privilegiada. E fui... Vou até contar o que aconteceu. Eu fui muito privilegiada por quê? Porque eu fui criada, depois que eu mudei para Brasília, a gente morava numa cidade, na roça, no Rio de Janeiro. Meus pais ali, era só a gente e os meus pais. Mas quando a gente mudou para Brasília, meu pai se tornou uma pessoa muito bem sucedida, um paisagista muito reconhecido, famoso e tal. A gente morava numa casa linda, de 4 pavimentos no Lago Sul. A gente tinha motorista, cozinheira, arrumadeira, passadeira, jardineiro, era todo mundo, era uma criadagem. Então, eu fui criada, acostumada com isso, natural. Então, às vezes, de vez em quando, domingo eu fazia cama, minha mãe dava bronca, então eu fazia cama, lavar roupa, nunca, cozinhar. Então, era tudo assim, aquela zona de conforto. Não que eu não soubesse, minha mãe sempre, né, instruiu, mas assim, a gente... Então, se acomoda, né? Então, quando eu me tornei casada, o que aconteceu? Primeiro, né? Enquanto eu morava sozinha, eu sempre tinha minhas diaristas de tempos em tempos. Quando eu me casei, tive a sorte, quando eu vim para Brasília, eu, né, tinha engravidado, eu preciso agora de alguém direto na minha cabeça, né? Pô, eu preciso de uma funcionária. Minha cabeça era normal, então fui, contratei. Só que ela era tão boa com meu filho, eu não tinha dificuldade de botar ele para dormir, que virou a babá. Mas ela fazia tudo em casa. E
E, de repente, em algumas situações, finais de semana, na verdade, acho que isso aconteceu principalmente que ela teve um problema de saúde, ficou 1 ano e meio afastada. E aí, eu tive que trazer diarista de vez em quando, mas a gente teve que lidar com a situação do dia a dia. Aí ficou um caos, foi o caos. E o que eu quero compartilhar com vocês? Eu me senti escrava toda vez que eu fazia alguma coisa em casa. O que é uma insanidade. Isso é uma insanidade. Cuidar de casa faz bem para a alma, é nossa natureza, nós nascemos para isso. Só que eu não sabia. E esse ano, eu dispensei. Ela voltou depois, voltou ano passado, fiquei 1 ano e meio, até brincava. Quando ela voltar é porque eu fui promovida. Eu tive que criar as tarefas, a gestão do lar, tive que dividir tarefas. Então, lá em casa não fica tudo comigo. Meu marido é que lava a roupa. Eu guardo a roupa. Meu filho guarda a roupa dele. Meu marido lava a louça. Eu guardo a louça. Meu filho guarda os talheres. Quem bota a mesa é meu filho. Quem retira a mesa sou eu. Quem limpa a casa é o meu filho. Acredite, 9 anos, gente. Eu tô treinando direitinho, porque eu e meu marido gostamos. Então, eu falei, quer saber? Vamos treinar ele. Vamos. Já desde pequeno, que ele cuida. Meu marido lava o banheiro. Aí eu cuido do quarto. Cada um cuida de um cômodo. E assim a gente foi dividindo. Agora, se eu tivesse a funcionária em casa e ia ter isso, não ia ter. E aí, quando ela voltou, a gente ficou um pouco assim, meio sem jeito, achamos ótimo, tiramos férias, né? Chega, acomodamos, ela voltou a cozinhar, porque a comida era comigo, todas as refeições eram comigo. Só que o que eu percebi? Meu filho já não estava mais botando a mesa. Eu percebi que eu já não estava mais cuidando da alimentação da minha família. Eu já não estava sendo a nutridora, não que isso tem que acontecer, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente vai precisar das nossas auxiliares. Sim. Mas eu estava em formação. Eu estava no auge do meu treinamento. E eu falei, puxa, meu filho está com 7 anos e se eu não fizer isso agora, eu vou criar um monstro. Eu vou entregar um marido para uma esposa, sabe, que não sabe fazer nada em casa. E não, ele vai aprender, ele vai ser um homem que ajuda, ele vai ser um homem que lava a louça, ele vai ser um homem que sabe cozinhar. Meu filho ele faz bolo desde pequenininho. Eu falei, não, ele vai. Meu filho hoje ele cozinha também. Então eu falei, não. E agora eu tomei atitude? Não, eu não tive coragem. Meu marido começou a falar. E como eu comecei a aprender a ouvi-lo, porque a gente não quer ouvir marido, né? A gente quer mandar em casa. Ah, Jezabel, né? Deixa que a Jezabel te pega. Homem é autoridade, tá, mulheres? Isso. E você sabe que é um estudo que eu vou fazer. Esses dias eu tava assim, eu preciso estudar especificamente isso. O que é o sacerdote do lar? Porque como eu sempre estou estudando há 4 anos, só mulher, agora eu sinto que Deus está me levando a estudar e o homem, sacerdote. Esses dias Deus falou comigo, eu falei assim, opa, o próximo estudo vai ser sobre isso. A palavra fala que nós devemos reverenciar nosso marido. Olha isso, reverenciar. É. Eu tô chegando nessa fase, gente. Essa fase eu faço módulo Cris. Vou fazer aqui com ela o curso. Eu ainda não cheguei nesse estágio, mas eu já saí do embananamento. Hoje eu não embanano mais meu marido. Eu tenho levantado meu marido. Meu marido, ele fugia de toda a responsabilidade. Hoje meu marido é síndico. Já para a 2ª gestão. Então, é algo que ele tem se colocado. Ele fugia do centro, ele fugia de visibilidade, ele fugia de autoridade, fugia de responsabilidade. Hoje, não, ele vai para cima, ele parte para cima. E eu creio porque houve uma mulher que decidiu recuar, ocupar o seu papel, deixar ele crescer. Eu acho que isso é o que tem destruído muitos casamentos, né? Essa inversão de papéis, essa falta de conhecimento, de entendimento mesmo, assim. Eu já passei por um casamento, meu esposo já passou por um casamento e nós erramos nesses aspectos, né? Nós erramos lá atrás nisso. Então, assim, é algo que pra gente hoje é muito valioso. A nossa jornada é praticamente juntos, de descoberta, de despertar, de que a gente sabe que um lar, a gente tem experiência empírica ali de que um lar sem Deus não funciona. Não funciona, gente. Vai dar errado, vai ter muito pecado, vai ter muito erro, vai ter muita competição, né? Então, assim, é uma coisa que não é saudável, entendeu? É algo que vem para atormentar. Então, assim, o casamento sem um embasamento, hoje a gente tem esse entendimento. Se eu ou ele tivesse tido lá atrás, provavelmente nós não estaríamos juntos hoje. Mas Deus tinha um propósito, né? Porque também é aquela questão que é muito delicada a gente falar, que hoje eu tô aprendendo sobre isso. Quando um não quer, 2 não brigam. Existe sim a sua tentativa, a sua intercessão, mas a gente também tem que entender que porque assim, quando você não começa já com esse embasamento,
você colocar isso lá na frente, né, é uma negociação, às vezes, um pouco complicada. Porque os dois precisam estar muito dispostos a se entregar, né, a ter essa vida com Deus e tudo. E se um não quer mesmo, dificilmente vai dar certo. E eu creio que Deus quer que a gente seja feliz e realizado no casamento. Porque assim, Deus ama a família. Jesus ama a família. É o projeto mais lindo que ele tem, né? E é a família que realmente constrói uma sociedade saudável. Por que a nossa sociedade hoje está do jeito que está? Porque ela não está saudável. As famílias não estão saudáveis, né? E é isso que a gente traz aqui. A Letícia traz sempre ali a mentoria dela, no que ela fala, a Pri. Eu hoje sinto uma necessidade enorme de falar sobre isso, de trazer isso, porque eu era aquela mulher que estava lá, naquela parte da família desestruturada, da família que não funciona. Ô, Roberta, na biologia eles falam que a menor unidade da vida é a célula. No reino, a menor unidade da vida é a família. Ela é onde Deus trabalha, eu falo assim, a nossa família de origem é o laboratório da nossa missão, é ali onde nasce. Ninguém nasce nenhuma família por acaso. Sim. E eu falo, quando a gente deixa de ser adolescente, é quando a gente passa a olhar para os nossos pais com um olhar de honra. Porque geralmente o adolescente, ele precisa, né, faz parte do processo, recusar aqueles pais para ele buscar a identidade dele. Mas quando ele reconcilia com o pai, aí vem a fase da maturidade, é quando você passa a honrar, independente do que eles fizeram, você passa a entender que ali há um laboratório, ali você nasceu naquele lugar porque você ia ser esculpida com características que são importantes para sua missão. Eu sou filha de um pai que foi dependente químico, e aquilo me trouxe muitas marcas. E eu, dentro do meu casamento, eu te passei pela mesma situação. E aí, aquilo me trouxe muita angústia, muita tristeza. Realmente, eu queria terminar meu casamento por conta de eu estar vivendo padrões repetidos. Eu falei, cara, eu não preciso passar por isso. E aí, o meu próprio marido falou, acho que o problema não é comigo, o seu problema é com seu pai. E eu não via meu marido ainda. Eu falei, como assim? Você é pecador, né? Religiosa, né? E eu estava legítima na minha defesa. E aí, eu fui para a palavra. E aí, Deus falou comigo através da palavra. Eu lembro, foi até um livrinho profético que ele usou. Ele falava assim, esse problema que você está passando não é sobre ele, é sobre você, é para te tratar. Eu falei, cara, mas vocês estão quem? Complô contra mim? E foi quando eu decidi visitar o papai, né? Na foto, né, gente? Meu pai já faleceu tem muitos anos. Eu peguei foto do meu pai e falei, tá, pai, eu te perdoo. O que você quer? Então, assim, a família, gente, não faz sentido você carregar mágoas, porque o que acontece? Quando a gente entra num casamento com a nossa identidade fragmentada, com as nossas raízes não resolvidas, a gente leva isso para dentro do casamento. A gente busca no marido o suprimento de coisas, então fica aquela bagunça. Então você precisa sair. Por isso que a Bíblia fala lá em Gênesis 1, né, que a gente tem que deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe não é só fisicamente, emocionalmente. E se você não aprende a perdoar, né, a perder-se no ar, deixar ir, que são camadas, né? É como a cebola, você vai ter que às vezes... Eu perdoei meu pai tantas vezes, gente, mas hoje eu percebo que eu já falo dele com mais leveza, com alegria. Hoje eu percebo e eu te falo mais. Eu estou começando a reconectar com alguns projetos que eu tenho, que não tem nada a ver com o que eu faço, mas que tem tudo a ver com a minha família de origem. Eu sou de uma família de artistas. Então, meu pai era músico, meus tios são músicos, e eu tô me reconectando com isso, estou começando a estudar isso, estou voltando para o teatro, quero preparar espetáculos, então estou voltando para coisas que eu vejo que Deus quer me usar. Mas enquanto eu estava rechaçando, né, quando eu estava sofrendo aquela rejeição, alimentando aquela dor, eu estava me distanciando da minha missão. Então, é muito complexo, não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas é família também, é a família da origem. E aí você leva isso para o casamento. Aí eu queria só acrescentar uma coisa que não é sobre Marta, sobre ser Marta ou ser Maria, mas é sobre você discernir prioridades. Aí eu preciso falar de algo, né? Então, assim, que se transformou na mentoria Casa Favorita. Hoje, na mentoria Casa Favorita, a gente passa por 6 pilares. Então, a mentoria são 6 semanas. A comunidade Casa Favorita é 1 ano. A cada 2 meses é um pilar. Mas que pilares são esses? Eu aprendi com a Devtitos, gente. A gente aprende com os outros. Mas eu tive uma revelação no meu quarto, no meio de todo esse processo de transformação.
eu estava deitada na cama e de repente Deus começou a falar comigo assim, tá vendo esse teto? Pois é, a aba de um teto. E era um teto quadrado, né? Mas ele mostrou como se fosse aquele telhadinho tradicional. Uma aba é o seu marido. A outra aba é a sua casa. Você está debaixo do seu marido e da sua casa. A sua base, a sua fundação, a fundação da sua casa é Deus. A sua parede do lado direito é a sua vida pessoal, a parede do lado esquerdo, a sua vida pública. A parede de trás são os filhos. E a frente é para onde você está indo, é o descanso, é o propósito. E eu achei aquilo, porque foi muito didático, ele começou a me trazer frases, canções, e eu era uma madrugada, eu acordei, anotei tudo aquilo, achando que um dia, daqui uns 10 anos, aquilo vai virar algum projeto. Mas eu não me via fazendo nada, porque eu estava tão no processo, vivendo o processo, a jornada da transformação, que eu não tive esse discernimento. E esse ano, né, eu senti no meu coração que era chegado o tempo de eu compartilhar com mulheres a minha jornada. Mas eu não sabia o que eu ia falar, não sabia nada, gente, não sabia nome, não sabia nada. Eu lembro que eu fiz uma mentoria para ser mentora. E aí eu lembro que eu joguei toda a minha história ali, tentei encaixar e, de repente, quando eu vejo e começo a juntar, eu vi que eu deveria ensinar mulheres nisso tudo que eu estou falando para vocês, nessa transformação dessa vida de Marta para essa vida de Maria, de organizar essas prioridades, de voltar para o lar, de sair da vida pública, que é o 6º pilar e último pilar na linha de prioridades, e voltar para o primeiro, para a fundação, para Deus. E depois reconstruir minha relação com meu marido, o casamento, a minha casa, os filhos, aí a minha vida pessoal. Olha só, e a vida pública está em 6º lugar. Eu vou repetir, primeiro lugar na sua vida, a sua casa, a sua casa é você. Você precisa erguê-la a partir da fundação, a base da casa é Deus. Eu falo que é como se fosse a casa dos 3 porquinhos, sabe aquela casa de palha, aquela casa de madeira que vem o lobo mau, sopra e vai embora? Pois é a casa que é fundamentada no fazer, no ter, na aparência. São as fragilidades da alma. A casa tem que ser erguida, em Deus, na sua identidade genuína nele. É a casa de concreto, é a casa do porquinho que não caiu. Em seguida, seu marido, você precisa, porque você nasceu da costela. Então, teu marido é a segunda base da sua casa. Em terceira, a sua casa. Mas a casa vem antes dos filhos? Como é que é isso? Sim, porque a casa é o lugar que o seu filho precisa para crescer, um ambiente seguro para ele. É a mesa que você precisa. Porque se você não fizer mesa, ninguém faz. Gente, homem não faz mesa. Você já reparou que o homem não faz mesa? Não bota o jogo americano, não faz nada. Ele dá os sucrilhos. É isso, homem é assim, homem é prático, e tá tudo bem. Nós temos esse papel, porque nós somos a coluna dessa casa. E aí vem a casa. E aí, então, filhos, tem de mulheres que estão até hoje, filho já grande, bota filho antes do marido. Cuidado. Aquela fase, o recém-nascido, eu falo que tudo tem seu tempo, mas a ordem é essa. Em seguida, nossa vida pessoal, os cuidados, autocuidados que a gente precisa ter com a gente, saúde e tudo mais. E, por último, a vida pública. Mas eu te falo, como a gente inverte? Então, gente, Marta, ela estava ali, vivendo a prioridade errada na hora errada. E pior, ela podia até fazer aquilo, tá tudo bem, mas ela queria tirar da Maria a boa parte. E Jesus foi muito sábio ao dizer, puxa, para de se preocupar com tanta coisa. Eu te pergunto, será que hoje você não precisa dizer alguns nãos? Será que hoje você não precisa voltar para o seu lar e reorganizar essas prioridades? É tão difícil reequilibrar, eu sei que porque tem sido desafiador demais, é um processo, é uma jornada de uma vida. Mas eu falo, não tem preço. Quando você olha nos olhos do seu filho, e hoje a memória que ele tem de mim é uma mãe que cozinha. Eu falo assim, é impressionante, eu cozinho tem muito pouco tempo. Detalhe, em fevereiro, nós estamos em agosto, eu dispensei minha empregada doméstica. Mandei ela pro espaço e falei, vai pra lá. E hoje eu até brinco com ela, né, achando que ela ia falar que gostava mais de ficar lá em casa. Então, porque eles fazem muito trabalho, final de semana, festa, evento, agitação. Eu falei, então, onde você prefere trabalhar, na minha casa ou lá? Ela, posso te falar de verdade? Eu disse, fala. Eu prefiro 100 vezes mais. Eu falei, minha casa. Aqui, eu falei, sério? Então, ótimo, glória a Deus, tá tudo certo. E hoje eu estou lá. E você também pode estar. Então, assim, é difícil, é desafiador, porque às vezes um momento da sua vida não permite algumas coisas, mas precisa começar. Você precisa olhar e ver, será que você está sendo guardião do seu lar? Você tem honrado o seu primeiro ministério, que é o seu lar, seu marido?
Ou você tem castigado ele aí, ó, botando ele à prova e depois ainda culpa e joga a culpa nele? Eu acho que não, hein? Eu acho que você precisa cuidar mais bem dele, precisa reverenciar ele, precisa respeitar ele, precisa fazer sexo mesmo sem vontade, tá? Mesmo sem vontade, porque o corpo não é seu. Meu corpo, minhas regras, essa frase não existe na Bíblia, tá? Ela existe lá em outro lugar. Então, o teu corpo é dele e o corpo dele é seu. É honra, né? É honrar. Eu acho que é honrar cada um no seu papel, no seu lugar e trazer esse lar realmente saudável e funcional. Infelizmente, nosso tempo tá acabando, mas o assunto aqui é para muitos e muitos podcasts e episódios e a gente vai voltar com a Letícia aqui ainda para tratar de outros temas, porque ela tem muito conteúdo, muito rica, né? Então, eu acho que a gente tem que transbordar mesmo. Mas, de antemão, já te agradeço, Letícia, muito pela sua participação. Foi muito, muito valorosa pra gente aqui. Tenho certeza que você aí do outro lado se identifica e vai ser tocada aí para trazer essa transformação, para começar o seu processo. Gente, vamos começar, vamos dar um start, né? Eu vou até aqui, Deus falando comigo aqui, vamos fazer um desafio? Se você assistiu hoje esse episódio, se esse episódio te tocou, começa com uma pequena parte. É isso. Começa entregando o seu dia primeiramente para Deus. Não faça nada quando você acordar, porque tem muita gente, a gente já tem essa prática, né? Aos poucos a gente vai aprendendo essa prática. Mas quem ainda não tem, quem não começou o processo, faz essa pequena parte. A primeira coisa do seu dia vai ser conversar com Jesus. Ah, não sei, Jesus é igual um amigo. Você vai acordar e vai falar, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo, obrigada por esse dia, Senhor. Oh, Deus, coloca esse dia nas tuas mãos. Esse dia não é meu, esse dia é seu, que seja feita a sua vontade. Uma coisa pequena, começa assim, se você nunca fez, começa o seu dia dessa maneira, que eu tenho certeza que aí as coisas já vão começar a acontecer. Bom, muito obrigada, Letícia, pela sua participação. Pri, você tem mais alguma coisinha para falar pra gente? Vou falar que nosso Pai Celestial, ele anseia, né? Em ter um tempo com a gente. Então, foi isso que você falou. Acorde e dê bom dia a Deus, primeiramente. Essa foi a primeira coisa que mudou na minha vida. E hoje eu tô lá com a Letícia, 5 da manhã. Já fiz meu devocional. Aí eu acordo mais cedo, porque eu faço meu devocional e vou seguir a live lá da gratidão. Posso deixar uma canção aqui? Claro. Tem uma canção que diz assim... eu encontrei o meu tesouro... Eu encontrei o bem mais precioso, como Maria, que estava aos seus pés dissestes. Essa é a boa parte, que nunca será tirada. Que nós possamos focar na boa parte. A Bíblia fala, a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói com a força das suas próprias mãos. Que você venha edificar a sua casa, se ocupando com esta que é a boa parte, a sua casa. Então é isso, mulher valiosa, preciosa. O nosso episódio de hoje chega ao fim, mas o próximo episódio vem com um tema também muito especial que tem me tocado muito ultimamente. E o próximo episódio fala dos frutos do Espírito, a importância de termos o Espírito Santo habitando em nós. Então nós te esperamos no próximo episódio dessa segunda temporada. Um beijo, fique com Deus.